O planejamento semanal faz parte da rotina do professor, isso a gente já sabe. Isso quando durante a semana nós não precisamos parar para fazer aquelas pequenas alterações de acordo com a turma, de acordo com situações que vão acontecendo. Afinal, o planejamento é flexível. Aqui no canal mesmo vocês já encontram um vídeo que ele é bastante famoso, inclusive, no qual eu mostro para vocês passo a passo de como pode fazer o planejamento. E quando eu falo que existe um vídeo aqui mostrando passo a passo, isso não significa que é uma verdade unânime e que é mais uma possibilidade de como nós, professores, podemos olhar para o planejamento e como é que nós podemos escrever. Planejar não depende somente de qual a intencionalidade que você tem diante da turma que você está no ano letivo. Tem a ver também com qual é a visão, a proposta da unidade escolar que você se encontra, como é que vocês olham para o currículo paulista, se é uma unidade pública, como é que vocês olham para a Base Nacional Comum Curricular, pensando aí nas unidades privadas. Bem, hoje eu vou mostrar para vocês, eu vou compartilhar como é que tem sido o meu planejamento nos últimos 2 anos mais ou menos, que é quando eu passei a estar na educação infantil. Para fazer o meu planejamento hoje eu gastei 2 horas e meia e este é um momento que eu gosto muito, me traz bastante prazer e me deixa assim, eu posso dizer que é um momento que eu descanso, embora eu esteja planejando, porque eu gosto de buscar, de pensar nas minhas crianças, naquilo que eu percebi nelas de necessidade e a partir de então, quais as atividades, quais as propostas e vivências eu posso desenvolver com elas para que elas se sintam felizes, para que elas queiram estar na escola, para que elas possam ali estabelecer uma comunicação e uma interação positiva, tanto comigo quanto com a escola e quanto as demais crianças que estão ali com ela. Bem, eu sou Lila Libória, professora efetiva na Secretaria Municipal de Educação de São Paulo, com cargo na educação infantil, e hoje eu estou aqui para compartilhar com você o meu planejamento, com o objetivo também de que de alguma maneira eu possa levantar, trazer novas ideias, reflexões acerca do seu planejamento. De antemão eu já vou logo dizendo que eu sou bem metódica, bem sistemática, e a seu ver pode ser que não precise de tanta coisa assim. Enfim, compartilharei com você e fica a seu critério olhar e pegar aquilo que te ajuda de alguma maneira. E aquilo que não for, você simplesmente descarta. Afinal, nós estamos aqui apenas para contribuir e para que a gente possa refletir e crescer dentro da nossa profissão, que é tão apaixonante, tão maravilhosa e tão necessária, principalmente na vida das nossas crianças. Mas se você acabou de chegar e não está inscrito no canal, já inscreva-se e não esqueça, ativa a notificação para que você possa receber aí os próximos vídeos que sairão aqui pelo canal. Às quartas-feiras eu tenho soltado para vocês alguns vídeos que eles são mais teóricos, que eles são mesmo para que você possa estudar caso tenha interesse. Então, semana passada foi liberada aqui no canal uma primeira parte sobre o currículo integrador da infância paulistana, vou deixar aqui para você, e na próxima quarta-feira você receberá então a segunda parte. Por isso é importante que você esteja inscrita e não perca. Esse é o momento que você pode aproveitar para começar a estudar. Se você já está de olho no próximo edital de concurso que vai ter para a PEIF, é uma boa ideia para você. Mas vamos lá conhecer o meu planejamento, o meu diário de bordo. Deixa eu te mostrar então como que acontece aqui o meu planejamento.
Esse é o meu diário de bordo da Meu Diário de Bordo. Maravilhoso, né? É um caderno de discos. Mas vamos ao que interessa. Veja, nós chegamos aqui, ó. No dia da semana, essa folhinha eu coloquei aqui porque é uma música que eu vou cantar com as crianças e eu vou utilizá-la em todos os dias. Então, conforme eu for passando os dias da semana, eu vou encaixando exatamente onde eu preciso. Não vou te mostrar todo o meu planejamento tintim por tintim, porque não é essa a intenção. A intenção é te mostrar como eu escrevo. Em um outro momento, você deixa aqui nos comentários, eu posso te falar da minha atividade. O que eu posso dizer, só para você não ficar tão curiosa, é que depois de alguns dias, principalmente da semana passada, que eu tive algumas crianças sofrendo bastante, eu percebi essa necessidade e uma oportunidade também de já começar a trabalhar com elas a questão de sentimentos e emoções. E para não simplesmente deixar perdida, né, uma proposta meio nada a ver, inicialmente eu tinha pensado em trabalhar com histórias, com livros. Não abandonei essa possibilidade, mas eu vou postergá-la, trabalhar mais à frente. Decidi trazer algo mais contextualizado e também já pensando na ampliação de repertório cultural dessas crianças. Então, eu vou trabalhar com alguns artistas. Então, como eu já mostrei no começo do vídeo para vocês, vou trabalhar com a Tarsila do Amaral e a Baporu, vou trabalhar com Edvard Munch e o Grito, e vou trabalhar com Leonardo da Vinci e a Mona Lisa. Bom, pelo menos eu pretendo. Vamos ver como as crianças elas vão se sair. Mas deixa eu te mostrar como que eu faço a escrita do meu planejamento. Veja, então aqui o meu diário de bordo, ele já é bem prático, facilita bastante o meu trabalho. Aqui eu já coloco o dia da semana e o dia do mês. Qual a minha intencionalidade pedagógica? Veja, Pro, a minha intencionalidade pedagógica, ela parte da necessidade da criança. Então, eu percebi que, dentre tantas necessidades que as minhas crianças apresentaram, a mais urgente agora, a meu ver, é trabalhar com elas essa questão dos sentimentos, das emoções, de como elas podem lidar e interagir com o outro. Para isso, eu não vou simplesmente escrever isso. Então, eu vim aqui, ó, nos meus objetivos de aprendizagem, que eu já tenho aqui no meu diário de bordo. Veja. E aí, os que estão grifadinhos aqui de amarelo são os objetivos que eu vou utilizar com a faixa etária que eu tô. E aí, dentro da minha proposta, da minha intenção, eu alinhei com o objetivo de aprendizagem, que está aqui já de acordo com a Base Nacional Comum Curricular. Aí sim, eu escrevi a minha intencionalidade, que foi o quê? Então, eu vou mostrar só esse primeiro dia da semana, tá? Na verdade, olha que interessante, porque como eu pretendo trabalhar essa atividade, essa proposta ao longo de toda a semana, isso significa que eu tenho uma sequência de atividades, certo? Então, a minha intencionalidade, ela não vai mudar, ela continua ao longo dos próximos dias. Tanto é que aqui na terça eu escrevi, mas a partir da quarta-feira, ó, eu só escrevi intencionalidade semanal, porque aí eu já sei que é exatamente essa que tá aqui na segunda e na terça. Eu poupo um pouquinho o meu tempo e os meus dedinhos também. Mas veja, qual foi a minha intencionalidade? Ao longo da semana, pretendo desenvolver uma sequência de vivências sobre sentimentos e emoções nas quais as crianças aprenderão acerca da empatia, das diferenças nos sentimentos e pessoas, a comunicar o que sentem, por fim, se expressarem por meio de desenhos e colagens, tá? Então, essa é a minha intencionalidade. Aí você pode me perguntar, tá, Lila, mas onde que tá o objetivo de aprendizagem de acordo com a Base Nacional Comum Curricular? Pro, eu acho muito técnico simplesmente colocar aqui o número, né, aquela siglazinha. Então, eu escrevo, eu diluo esse objetivo. Na verdade, aqui nós temos dois objetivos e eu diluo nas palavras. E eu vou te mostrar quais são, ó. Eu volto aqui na minha dimensão número 1, ela que eu utilizei, ó. Eu utilizei
esse objetivo aqui, demonstrar empatia pelos outros, percebendo que as pessoas têm diferentes sentimentos, necessidades e maneiras de pensar e agir. Perceba que eu escrevi ao meu modo, tá? O próximo foi da dimensão 3. E eu utilizei esse objetivo aqui, ó. Expressar ideias, desejos e sentimentos sobre suas vivências por meio da linguagem oral e escrita, de fotos, desenhos e outras formas de expressão. Por quê? Você vai perceber que aqui no meu plano de aula, deixa eu fechar aqui para ficar mais fácil para você ver. No meu plano de aula, na organização do tempo fica um pouco mais claro, tá? Eu vou pular aqui a materialidades e depois eu volto, porque eu já vou compartilhar com você a organização. Então, a organização do tempo e do espaço. Como eu sou do intermediário e acabo tendo 2 turmas, a organização do tempo e do espaço fica um pouco mais corrido, né? E aqui eu não detalho exatamente sobre o espaço, porque nessa atividade em específico eu não tenho necessidade de utilizar o espaço, tá? Mas você vai ver que ainda assim implicitamente existe essa organização. Mas veja, ó, eu acho muito importante colocar as atividades permanentes, que são aquelas que eu acredito que precisam ocorrer todos os dias. Inclusive, nós temos orientações sobre algumas propostas que precisam ser permanentes, tá? No caso da roda de conversa, no caso da música, enfim. Aqui, o que eu coloquei de atividade permanente, ó? Contagem das crianças por meio de desenhos relacionando quantidade. É muito legal aqui porque, vez ou outra, eu posto foto lá no Instagram com o desenho das carinhas e a contagem na lousa. E sempre aparece algum professor ou professora me perguntando: Lila, mas você está na EMEI ou na MF? Porque associa essa prática com a MF. E calma, gente, porque essa é uma prática da educação infantil que, inclusive, está nos objetivos de aprendizagem. Então, eu não citei esse objetivo de aprendizagem aqui na intencionalidade porque ela é uma atividade permanente e que eu pretendo fazer diariamente. Tá, você quer que eu te mostre qual é o objetivo? Por isso não, Pro. Vamos lá, vamos encontrar qual é esse objetivo. Voltemos aqui nas dimensões e nos objetivos de aprendizagem. Por isso que é bom a gente ter em mãos já todas as dimensões e os objetivos. Aqui, ó, Pro. Aqui, na dimensão 3, nós temos este objetivo de aprendizagem. Vou até chegar mais pertinho, que diz assim, e é da faixa etária que eu estou, que é e-mail, tá? Relacionar números às suas respectivas quantidades e identificar o antes, o depois e o entre em uma sequência. Eu não estou contemplando todo esse objetivo. Eu estou na primeira parte dele, que é relacionar números às suas respectivas quantidades. Então, quando eu trago essa proposta de atividade permanente aqui, de fazer a contagem, como que eu faço? Eu desenho os rostinhos das meninas, o rostinho dos meninos, eles amam isso, né? Eles acabam se identificando no desenho. E depois eu vou contando com eles. Então, primeiro a gente conta a quantidade de meninas, depois a quantidade de meninos. A gente vê quem tem mais, quem tem menos. E depois, no final, a gente faz a contagem total, geral, somando a quantidade de crianças. Enquanto eu escrevi essa atividade aqui, eu já pensei que eu posso também, em algum momento, fazer essa contagem com o nome das crianças. Então, já ter o nome escrito em tirinha, sabe? Então, de um lado, a gente pode colocar as meninas, porque aí eles vão trabalhando tanto a questão da quantidade, da contagem, mas também de reconhecimento do próprio nome. Enfim, existem várias possibilidades aqui. Uma outra atividade permanente é a roda de conversa. Ela sempre vai existir. E aí a gente vai colocar o tema. Durante essa semana, o tema vai ser sobre como podemos nos sentir, porque afinal nós vamos falar sobre sentimentos e emoções. Então, nada melhor do que o nosso tema na roda de conversa ser sobre isso, né? Então, na verdade, essa roda de conversa ela vai se estender muito mais, certo? E aí tá, agora a gente entra na atividade do dia. Então, vejam. Apresentar a pintura da Mona Lisa e aí deixar que as crianças apresentem ali as suas impressões e que elas falem o que elas acharam.
Depois falar um pouquinho do Leonardo da Vinci. Aqui é importante a gente sempre contextualizar para a criança, né? Não é simplesmente mostrar o desenho, ah tá, esse aqui ó, é o desenho, tá? Mas por que existe esse desenho? Quem foi que pintou? É importante a gente fazer essa contextualização. Feito isso, eu achei muito interessante e legal, não eu fazer a contextualização sobre o pintor, mas utilizar vídeos que nós já temos no canal em canais do YouTube, tá? Então, sobre o Leonardo da Vinci, eu vou usar o canal Pequenos Ilustres. E aí depois eu vou completando com aquilo que eu achar interessante. Em seguida, na lousa, com a pintura colada, ir mostrando e perguntando para as crianças quais as emoções representadas. Aqui eu fui bem sucinta, eu tô falando sobre essa atividade aqui, ó. Mas aí, claro que eu e as crianças, nós teremos uma conversa um pouco mais intensa sobre, né? Então, primeiro eu vou colocar o desenho, da Mona Lisa assim na lousa. E aí depois eu vou colando essas carinhas que eu fiz aqui em cima, ó. E perguntando, né, qual que é a emoção que a Mona Lisa tá apresentando naquele momento. E assim vai. Então, a gente vai ter uma conversa bem legal aqui. Depois, por fim, deixar as crianças brincar. Ó, aqui, é interessante, porque essa turma, ela tem... As duas turmas, né, tanto a manhã quanto a tarde, elas têm uma média de 25, 26 crianças. Então, eu não consigo fazer atividade com todas de uma vez. Pelo menos não agora, nesse início de ano letivo, que eles ainda estão fora da rotina, meio perdidinhos. Então, eu vou montar contextos de aprendizagem com eles, e isso vai ser montado com eles. Eles vão escolher e vou deixá-los brincando. Enquanto isso, eu vou ter uma mesa lá pertinho na frente de mim, e eu vou chamando de 5 em 5 crianças para nós desenvolvermos essa atividade aqui, ó, do rostinho, tá vendo? Da Mona Lisa, que eu ainda vou cortar. E aí a criança, ela vai poder desenhar. Qual o rosto que ela quer desenhar na Mona Lisa? Um rosto alegre, um rosto triste, um rosto com medo, um rosto assustado? E aí depois que a criança desenhar, eu vou perguntar para ela, mas por que a Mona Lisa está se sentindo assim? E aí a gente vai ter ali uma conversa um pouco mais curta e mais rápida, mais sucinta, mas ainda assim eu vou buscar entender o porquê do rostinho desenhado e escolhido pela criança. Se der tempo para finalizar, a música Emoções. A música Emoções é essa daqui, ó, que eu falei para você no início do vídeo. Tá vendo? Que eu vou cantar com ele qual a emoção que estou sentindo, qual a forma de poder falar, enfim. E aí eu deixo ela aqui, não, vou deixar ela aqui já, para eu não esquecer amanhã de desenvolver com as minhas crianças. E eu coloquei aqui uma observação, ó, deixa eu virar aqui, deixa mais pertinho. Observação, sempre que possível, escrever os nomes. Aqui eu estou me referindo a... sempre trazer a linguagem escrita também para a criança. Então, por exemplo, vou apresentar para eles a Mona Lisa. Vou colar lá na lousa o desenho da Mona Lisa. Só que aqui embaixo eu vou escrever bem grande, Mona Lisa. Posso escrever também o nome do pintor, Leonardo da Vinci, né? E aí, conforme eu for achando necessidade de escrever algumas palavras, eu acho importante, porque essa é mais uma linguagem que precisa ser trabalhada com as crianças, assim elas vão percebendo a construção da escrita. E agora você pode me perguntar, Lila, mas e a avaliação, certo? Vou te mostrar aqui como que eu anoto a avaliação. Sim, tem uma parte que eu anoto antes de acontecer a atividade, que é quais serão os instrumentos avaliativos que eu pretendo utilizar nesse dia. Então, ó, eu vou utilizar a fotografia ao longo do processo, tá? Então, o processo aqui da atividade, não das crianças lá nos contextos de aprendizagem. E também a observação e interação de 5 crianças. Às vezes a gente fica um pouco afoita e querendo falar sobre todas as crianças, e aí a gente acaba não focando em nenhuma. Então, eu amanhã chegarei na escola, e aí já vou anotar aqui quais serão as 5 crianças que eu vou observar.
Sim, posso observar e anotar sobre outras? Posso, mas o meu foco será exatamente nessas 5 que eu vou escolher. Porque senão acaba que sempre existem aquelas crianças que elas acabam se sobressaindo, que participam mais, que falam mais, que nos dão falas muito interessantes para anotar no nosso diário de bordo. E aí a gente acaba esquecendo das demais, aquelas mais quietinhas e não tão participativas. Por isso que eu faço essa escolha de 5 crianças, certo? E aí aqui, ó, ao longo da semana, eu fui montando as outras atividades, certo? E aí, inclusive, tem aqui, por exemplo, essa avaliação aqui. Veja, a avaliação da quinta-feira, eu vou utilizar vídeo, o que é diferente dos dias anteriores que eu utilizei a fotografia. Então, Pro, é isso. Compartilhei um pouquinho com você aqui a escrita do meu planejamento. Como eu disse inicialmente, a intenção não era te falar sobre todas as atividades que eu vou desenvolver com as minhas crianças, todas as propostas ao longo da semana, e sim mostrar como que eu faço a escrita do meu planejamento. Eu espero ter contribuído de alguma maneira. Se assim eu fiz, não esqueça, já deixa o like, porque é importante para o YouTube saber que esse é um vídeo interessante, entregar para mais pessoas. Compartilhe com as amigas, os amigos também, para mostrar aí mais uma maneira de nós fazermos o nosso planejamento. E ó, como que você tá? Assustado? Você tá triste? Ou você tá com essa cara de ué da Mona Lisa? Espero te ver no próximo vídeo, Pro. Até mais. Tchau!